Obrigado, Larissa. Começando então a nossa aula Vamos olhar esses dois trechos em relação ao templo, né? Falamos do templo, o tabernáculo, lugar onde Deus habita. Deus começou fisicamente, morando com o seu povo com o tabernáculo, aquela construção que os israelitas fizeram depois do êxodo, logo depois, né, no deserto e tal. E tem um trecho em Levíticos onde Deus fala, Levíticos 26, que é o versículo na esquerda, se encontra mais para o final do Levítico, se você lembra, tem muitas leis, ali fala no capítulo 25 e no início do 26, se vocês me desobedecerem, vai ser problemático, né? Não vai ser legal. Vocês vão embora, eu vou embora, vai ser bem ruim. Mas, pelo contrário, se vocês me obedecerem, ele faz essa seguinte promessa: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. É difícil falar a novo colheita. A nova. Tem certeza? A nova. Por isso que é tão difícil, porque não faz sentido nenhum. Era uma pegadinha para vocês ficarem acordados. Eu sempre coloco essas coisinhas nos estudos para isso. Muito bem. Que bom. Para você se pegar. Isso. Estabelecerei a minha habitação. E eis aqui a frase-chave: estabelecerei a minha habitação. Essa palavra habitação, talvez algumas Bíblias tenham tabernáculo, mas morada, mas ela literalmente esta é a palavra aqui, cama. Só que é estranho Deus falar, vou colocar minha cama aqui, mas o lugar onde uma pessoa deita. Então, quando Deus não fala essa palavra, quando o homem está falando essa palavra em hebraico, mishkan, é a minha cama, é onde eu deito, onde eu pouso, né? Meu pouso. Uma palavra bem comum, só que a gente, na tradução, muitas vezes a gente coloca uma coisa mais formal, né? Mais bonita, porque não queremos falar que o tabernáculo é a cama de Deus, mas a ideia é essa, é onde Deus habita, essa palavra que ele usa. Estabelecerei a minha cama, meu lugar de deitar, no meio de vocês. Eu quero morar junto. Eu não quero só apenas visitar, não quero ser uma visita que conhece, eu quero estar intimamente envolvido com vocês, quero morar junto com vocês, na sua casa, quero ter um quarto. Na verdade eu quero que vocês morem na minha casa, né? Mas se dá para pegar a ideia aqui, vou colocar minha habitação entre vocês, não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Era a promessa de bênção, quando eles obedecem a Deus, tem essa grande promessa de Deus se colocar ali novamente. E esta passagem é a base das futuras promessas de Deus, que quando no exílio eles estavam afastados de Deus, eles vão lembrar, Deus prometeu um dia que ele iria voltar a cumprir trechos que nem este, de morar novamente com a gente, que o exílio era a distância de Deus. Então essa expectativa de uma nova era marcada por um novo templo, que era este símbolo forte de Deus querendo estar novamente na vida das pessoas. Então, de ter um templo de volta, de ter a presença de Deus, era essa marca, né? Deus vai novamente voltar a morar com o seu povo. E é o que Paulo diz que acontece. Quando Paulo se refere à igreja como o lugar que Deus habita, ele decide usar este versículo. É o que a gente vai ler aqui em 2 Coríntios 6. De forma meio indireta aqui, mas olha o jeito que ele fala. 2 Coríntios 6, 16... até o final do capítulo, tenho ele escrito aqui. Então Paulo fala: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Olha os termos que ele usa aqui. Que acordo há entre o templo de Deus, pois somos santuário do Deus vivo. Tinha alguns termos diferentes no Novo Testamento para o lugar onde Deus habita. Um era templo, que a gente vê aqui. Esse segundo, santuário, santuário era muito mais comum usar, o lugar
do tabernáculo, que é lugar santo, é também a habitação de Deus, sempre se referindo àquele lugar, né? Então Paulo fala que alguma coisa, de acordo com Paulo, algo radicalmente mudou. Que quando ele fala isso aqui, ele está se referindo aos nossos corpos, às igrejas. Ele fala, habitarei com eles, né? Ele, aqui você vai ver, habitarei com eles. Ele está falando de Levítico, esse trecho na esquerda. O que a igreja tem com ídolos? Bom, não pode ter nada, porque de acordo com Levíticos, tem que ser o lugar onde Deus habita, que nem Levíticos diz, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meio que um paráfrase, né, desse trecho aqui de Levíticos 26, de Deus falando do seu tabernáculo. Então, uma forma meio que indireta, que a gente vê que Paulo tinha um entendimento de que os seguidores de Jesus são este lugar onde Deus habita, literalmente o lugar onde Deus está presente. Estamos nessa nova era onde Deus vai viver intimamente com o seu povo. Aí, terminando aqui, amados, visto que temos essas promessas, o povo de Corinto, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos então de tudo o que contamina o corpo e o espírito. É meio louco pensar, se você ler as duas cartas de Coríntios, que não era o povo mais puro. De todas as cartas do Novo Testamento das igrejas, essa igreja que tinha uma divisão super forte dentro da igreja, pessoas, eu gosto mais dessa pessoa, eu sou mais dessa cara, eu gosto mais desse pregador, eu gosto disso. Todas aquelas briguinhas e divisões. Era a igreja que tinha problemas com imoralidade sexual muito forte. Era a igreja que tinha uns pecados que a gente olha assim, nossa, que coisa feia, né? Não deve fazer parte da igreja. E são para essas igrejas que Paulo escreve, nós somos o santuário de Deus. Algo fantástico aconteceu, onde Deus agora habita entre o seu povo, né? Ele diz aqui, nós temos essas promessas. É por isso que a gente procura mudar a nossa vida, purificar a nossa vida, porque temos essas promessas de Deus habitar com a gente, a nossa motivação de viver uma vida de acordo com isso, né? Essa verdade. Não que nós vamos tornar isso real. Deus já fez isso real em nós. Enfim, o meu objetivo aqui era mais que a gente visse que nós somos esse lugar de habitação de Deus. O grande lugar esperado de Deus habitar é nós. Eu e você, individualmente, como também comunalmente. Nós juntos preenchemos essa expectativa do templo de Deus. Alguma pergunta sobre isso? É um dos sinais que nós estamos nessa nova era, dessa era messiânica, dessa era com todas essas outras promessas, né? Pensando naquela linha de tempo. O templo de Deus está presente, ela está de forma sendo construída, né? Pergunta ou comentário. Uma expressão comum que tem do evangélico é se tratar, por exemplo, assim, de vamos para a casa de Deus hoje é o dia de ir para a casa de Deus. Você considera essa expressão casa de Deus como, por exemplo, o local que a igreja se reúne como uma expressão correta? Falar que ali é a casa de Deus? Hoje, na escondida, a gente usa o culto na casa de Deus. A gente fala assim, né? Às vezes é para facilitar certas expressões. O perigo é a gente não identificar bem na nossa cabeça certas coisas, de que o lugar físico não é mais o lugar que limita onde Deus habita. Porque antes da cruz, sim, tinha limitações onde Deus morava assim, com mais intensidade, digamos. Era meio limitado a um certo lugar. E isso é evidente na forma de você se vestir, na forma de você comer, na forma de você viver. Era diferente de acordo com a proximidade que você tinha com aquele lugar, o templo e a cidade de Jerusalém. E com a mudança dessa nova era, isso não existe mais. Então a gente pode falar a casa de Deus, a igreja aqui, né, como um lugar, mas só como um jeito de falar, nós vamos nos reunir aqui. Mas Deus não está mais aqui do que Ele está com a gente em casa. É simplesmente um termo que a gente usa para falar onde nós vamos. É o lugar onde
a casa de Deus se reúne. Seria mais técnico, que nós somos a moradia de Deus. Então a gente usa o termo casa de Deus para se referir a onde a casa de Deus vai. Só que a casa de Deus não é um lugar mais fixo. Ela anda, ela tem perna, ela é uma pessoa, ela é pessoas. Então só a gente ter essa divisão na cabeça é importante, mas de falar esses termos não tem nada de ruim, né? A gente falar assim. É só a gente não achar que aqui é diferente do que em casa. E durante a semana Deus não fica aqui esperando a gente voltar. Sim, a gente não é que os caras que trabalham aqui ficam cuidando da cama de Deus, porque Ele mora aqui, tem que limpar porque Deus está aqui. Isso tinha um sentido antes, mas não tem mais. Talvez seja o fato de identificar com a expressão igreja, né? Que nós somos igreja agora. Sim, é a mesma coisa. Aqui ela está reunida porque existe corpo. Sim. Eu vou falar novamente aqui. É a mesma coisa com esse termo igreja que o Serginho falou. Esse termo também a gente encontra na época antes de Jesus, e ela se referia principalmente quando o povo de Deus se reunia para adorar Ele. Este era a igreja de Deus. A palavra congregação, nas suas traduções no Antigo Testamento, ela é a mesma palavra, se fosse em grego, né? A palavra igreja, eclesia. E Deus chamava Israel de eclesia quando eles se reuniam apenas ali em volta do templo, ou do Monte Sinai, ou em certos momentos. E a diferença é que agora a igreja, ela não é mais limitada a um lugar físico. Quando tem pessoas numa casa de um fulano lá, seja quem for, é uma igreja. Quando um romano se converteu, e ele e a sua casa, e tiveram pessoas se reunindo, orando e falando sobre Jesus, Paulo escrevia para uma igreja lá. É marcante isso, é diferente como era antes. Então até mesmo o nome igreja sendo usados para pessoas se reunindo em casa, já era uma coisa, mas isso é só quando a gente está no templo. Não é mais. Mudou, porque nós estamos numa nova era. O importante ali é a comunhão, né? Pessoas. Justamente a comunhão, a reunião de pessoas. O que é chave é essa cruz, porque Jesus de fato é o verdadeiro lugar onde Deus habita. E porque Ele está em nós, torna isso possível. É por isso que é possível que a igreja seja o lugar onde Deus habita, porque Jesus está lá. E Ele sempre foi a realidade a qual essas coisas antes se apontavam, né? Beleza, eu queria só deixar muito claro, um símbolo muito forte dessa época, que o templo é o lugar onde Deus habita e nós somos parte desse lugar. Beleza? Podemos continuar. Legal. Então, Apocalipse, se vocês quiserem abrir lá para capítulo 1. Será que a gente finalmente chega lá agora? Falamos um pouco sobre o tipo de linguagem que a gente está vendo em Apocalipse. São símbolos, são coisas estranhas e diferentes. Alguém gostaria que eu desse uma explicação rápida, definição sobre isso de novo? Ou como é que está na sua cabeça essa linguagem? Lembra dos propósitos de falar desse jeito? Então um dos propósitos é para endurecer os corações duros, para deixar as pessoas mais confusas, que não aceitam, né? E acordar quem está dormindo. É um jeito chocante de falar. Exatamente isso. Nossa! Sério? É uma coisa mais assim, para quem está seguindo a Jesus, de cair em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? É assim mesmo, né? Então ele usa algo chamado metáforas. E metáforas às vezes são bem mais fortes, né? De você falar. Por exemplo, vou colocar uma frase aqui, eu vou usar uma metáfora nessa frase. Essa frase, Dimas é um lobo, eu poderia falar, quer dizer, nem sei o que vem na sua cabeça quando eu falo isso, né? Dimas é um lobo, estou usando uma pessoa e um animal, eu estou falando que um é igual a isso, né? Mas dependendo do contexto,
eu não estou falando que eu sou literalmente um lobo, né? Ou se alguém me falar isso, falar para o Laudir, o Dimas é um lobo. Ele não está falando que eu sou um lobo, né? Eu sou um animal que anda pelas ruas, que mora lá fora. Não estou falando isso, estou falando que eu tenho características talvez de um lobo, né? Que seria talvez eu não sou quem eu apareço que eu sou. O que eu quero dizer com isso, Dimas é um lobo, talvez eu sou alguém que eu estou aproveitando de um certo lugar, sabe? Eu estou enganando as pessoas, na verdade o que eu quero é aproveitar. Eu falo lobo, tem muita conotação, né? Ela é meio forte eu falar isso. Eu posso falar uma frase assim, o Dimas está enganando. O pregador está enganando, ele não é quem ele diz que é. É meio neutro uma frase assim, mas quando eu falo Dimas é um lobo, já é muito mais negativo, muito mais forte. Essa linguagem com metáforas, ela é muito mais forte, ela provoca mais. E ela pode ter duplos sentidos. Quando você falou o Dimas é um lobo, eu imaginei o Dimas é vivaz. Foi o que veio na minha cabeça. Sim, e pode ser várias coisas. Então é uma coisa meio perigosa. É difícil, e esse é o grande perigo das metáforas, porque ela não tem só duas, pode ter 3, 4, 5, 6, 7 sentidos. Vai depender do quê? Como é que eu sei o que eu quero dizer com essa frase? Contexto. Meu professor sempre falava, o contexto é a rainha do sentido. Não pode ser rei porque só Deus é rei, mas a rainha que governa o sentido das coisas é o contexto. Eu só vou saber o que eu quero dizer com essa frase, Dimas é lobo, com o contexto por volta. E pode ser sim, pode ser que é uma coisa negativa, pode ser tá vivo, ativo, pode ser que simplesmente Dimas parece um lobo, não fez o cabelo, deixou a barba crescer, ele está sem roupa, está andando no chão, pode ser um monte de coisa. Então o contexto vai determinar, mas o benefício de uma metáfora é que eu posso falar mais com menos. E eu te convido a você a refletir. Então essa linguagem que nós vamos em Apocalipse é um convite para a gente entrar naquele mundo de símbolos, e para ouvir, entender ela, nós vamos ter que conhecer o contexto dela, que é a Bíblia toda, que é os textos que a gente está lendo de Daniel. Isso vai ficar muito claro nesse primeiro capítulo, inclusive. Então esse é um desafio com metáforas, é que ela requer que a gente pense e aí avalie bastante o que está em volta dela, para ter uma noção o que ela quer dizer com isso. Legal, vocês estão lá no capítulo 1, né? Maravilhoso. Deixa eu fazer então um momento aí de a gente fazer perguntas sobre o que a gente leu. Eu acho que até as perguntas que eu passei no e-mail, vou abrir aqui. Se alguém já sabe de cor o que queria falar sobre a leitura e tal, se você fez a leitura e quer contribuir um pouquinho, este seria o momento. Pedi para vocês lerem o primeiro capítulo, te mandei algumas perguntas, né, em relação à leitura, e queria saber então, deixa eu achar aqui. O primeiro capítulo foi o que eu pedi para vocês lerem com mais atenção, né? Em relação aos primeiros 3 versículos, eu fiz as seguintes perguntas. Você saiu com uma sensação que é trata de algo urgente? Ou é uma coisa meio, oi, como é que vocês estão? Deixa eu falar algumas coisas, atualizações. Ou você sentiu um tipo de urgência nos primeiros versículos? Foi a minha primeira pergunta. Veja só os primeiros 3 versículos, tem 2 vezes que ele fala, né? Brevemente deve acontecer. Que em brevemente vai acontecer. Tem alguma coisa que estava próximo ali a acontecer. Então é uma coisa urgente. Tem mais uma, né? Ali, uma dica. Ou não? Deve estar próximo ao final do texto. Sim. Tem 2 lugares bem claros nos primeiros versículos. Este livro, esta carta é algo urgente e é algo que, à perspectiva de João, eles precisavam saber agora. Gente, isso é muito importante, porque vai ser parte do nosso desafio a pensar o que a gente está lendo no livro, como que isso serviria para eles no primeiro século. O que isso teria a ver para eles.
já é uma dica de como nós vamos ler este livro. Nós vamos pensar assim primeiro e depois pensarmos em coisas talvez mais para frente, né? Então, a primeira parte vai ser como que isso teria esse tipo de impacto? Por que eles precisariam ouvir uma coisa dessa? Como que isso teria efeito neles, de ouvir e ver estes símbolos? Breve, logo, o tempo está próximo, então eu preciso te falar uma coisa. É uma dica para nós de como lermos. Oi? Quando a gente olha para as cartas de João, as 3 pequenas cartas, primeiro, segundo, terceiro, João na terceira, ele também está falando sobre o fim, falando sobre o que está acontecendo no fim. Ela tem uma certa conexão com o Apocalipse? Tudo que está com o livro de João, elas usam os mesmos símbolos. Parece que ele escreve, ele espera que você já ouviu ele falar isso no outro livro dele. É a mesma pessoa. E ele escreve a partir da perspectiva dele a mesma. Então, dá para você ler um pensando no outro. Sem problema. Agora, a pergunta é, ele está escrevendo isso numa época, aqui, qual é a época que ele escrito? É 50, 60? Boa pergunta, Serginho. Qual a época dessas cartas sendo escritas? A data, talvez, do livro de Apocalipse. Alguém tem uma ideia das possibilidades? 120 seria uma, tá? Vamos fazer a cruz aqui tipo 0, tá? A data 0. Posso fazer isso? Hoje é 2017, vamos colocar a cruz como perto de 0. Eu ouvi falar 50. 60, 60. Mas eu estou falando da cruz tipo a vida toda de Jesus. Nascimento, morte, ressurreição, tá? Ah, tá. Peraí. Tá, então vou colocar a cruz aqui. A Mari falou 120, seria a data mais tarde. Alguém falou 50? A Cris falou 50. 50 é nada para assistir sobre esse palco. Oi? A destruição de Jerusalém é 70. Sim, a data importante ali vai ser essa aqui. Olha, esses são os dois extremos, 50, 60 e 100 ou 120. Seriam os extremos mais extremos. Aqui está 95. Sim. Uhum. A razão que a gente tem várias possibilidades é porque ninguém sabe, tá? Já vou falar isso. Ninguém sabe com certeza. Mas aqui na Bíblia de Jerusalém fala que quanto à data de composição, admite-se bastante comumente que tenha sido composto durante o reinado do Domiciano, pelo ano 95, e outros não têm alguma probabilidade, creem que pelo menos algumas partes já estariam redigidas antes do tempo de Nero, ou seja, pouco antes de 70. Então deixa eu falar rapidinho sobre essas duas. Vale a pena, né, falar sobre isso? É interessante, né? Tá bom, obrigado. Vale a pena. Senão A pergunta estava relacionada também às 3 cartas de João. Isso. Então é o seguinte, o que a gente crê é que João escreveu isso aqui. Então isso limita um pouco. Então, ao partir da nossa pressuposição que João escreveu, é difícil acharmos que ele escreveu lá depois de 100, porque dificilmente ele estava vivo. Possivelmente. Mas mais do que isso, para a gente não é opção. Mais do que 120, porque ele não estaria vivo, ele morreu no início do primeiro século, segundo século, né? 100 e pouco é segundo século. Então a gente limita a isso. Mas as duas opções viáveis, elas são viáveis. Ou antes ou depois do ano 70. São as duas possibilidades, tá? Obrigado, hein? Mas antes do 120. Tá. Agora, o que o Ion falou, ele é importante, porque temos dois impérios bem famosos, o Nero e o Domiciano, você falou? Assim que escreve em português? Foram dois imperadores que a gente sabe que teve perseguição cristã. Que no livro a gente vê muito disso. O que parece que vem em breve no livro é uma perseguição absurda.
E a evidência histórica coloca muita perseguição debaixo desses dois imperadores. Por exemplo, tem uma carta que foi escrita depois, perto do ano 120, mais para frente, de um governador escrevendo para o César, pedindo conselho. O que eu faço com os cristãos na minha cidade? Isso aqui não é uma coisa cristã, isso aqui é um documento secular. Então tem evidência de problemas com os cristãos, mais para frente, né, ano 100 e pouco. Ele escrevendo, o que a gente faz? E o César fala, é o seguinte, você não precisa correr atrás dos caras, mas se você encontrar um, pode matar. Então era aceitável, já existia um padrão onde os cristãos poderiam ser mortos se eles causassem muitos problemas. E isso era mais evidente na era do Domiciano e do Nero. Mais Domiciano do que Nero. Nero era meio um doido e tinha perseguição esporádicas sobre os cristãos. Ele colocou a causa, teve um fogo lá, um incêndio durante a época dele, e ele falou que foi os cristãos e um monte de coisa. O cara endoideceu. Então é possível que tenha alguma coisa a ver com ele. Mas cada vez mais o peso assim, histórico parece que cai no Domiciano. Encaixa muito bem o período histórico com ele. Outra coisa que encaixa muito bem é que no início desse segundo século, então 100 a 150, nós temos cristãos escrevendo para o César coisas muito interessantes. Saiu uma série de leis sobre adoração ao César durante a época de Domiciano e mais para frente, onde o imperador queria ser louvado como um deus e iria pôr à morte quem não fizesse isso, né? E teve uma época onde as igrejas da Ásia, as igrejas para as quais as cartas de Apocalipse foram escritas, os líderes escreveram de volta para o César e falou, você não domina aqui, Jesus é o Senhor deste lugar aqui. Ou seja, a igreja respondeu muito bem a este momento, no início do segundo século, que ela teve a coragem de escrever para o César e falar não. Eventualmente eles foram completamente massacrados. Mas o que é interessante é isso, que teve um efeito ali no início do segundo século bem positivo, que parece que junta essa carta sendo escrita, o povo reagindo de uma forma boa, aquelas 7 igrejas. Então tem correspondências históricas, enquanto o tempo de Nero é um pouquinho mais nebuloso. Ela é viável, mas é um pouquinho mais difícil de colocar uma data, né, sobre isso. Então é bem possível... Oi? Não, mas para mim faria mais sentido pensar que a carta foi escrita antes, do ano 70. Justamente que ele falava, tem que estar próximo, né, que não tem tanta ênfase na destruição de Jerusalém. Então, mas o problema é o seguinte, é que quando ele fala sobre destruição, ele fala sobre o povo de Deus. Então essa é uma outra questão. Quando ele fala Jerusalém, a gente vai ver isso. Ele usa em termos positivos e negativos. Ele tem uma cidade, uma versão de Jerusalém que é negativa, que parece que foi julgada. Aí tem a Jerusalém melhor, que ela é restaurada e bonita e linda, que nem uma esposa. Mas a outra, ela é uma prostituta. Nós temos 2 Jerusaléns no livro de Apocalipse. Então isso, ela está em jogo em relação a essa destruição de Jerusalém no ano 70. Já era Domiciano, né? Quem que era? Domiciano é mais perto do ano 90. Quem que era o imperador da 70? Nero ainda não? 70? Não, Nero morreu nos anos 60. Se não me engano, eu acho que é Vespasiano? Isso, essa linhagem, uma coisa assim. Então a data, ela pode vacilar entre essas duas posições, mas ela não muda muito assim o impacto para a gente na história. É uma coisa, o que ia acontecer em breve? Uma perseguição sobre o povo de Deus. E isso veio em Nero e veio em Domiciano. Entendeu? Eu queria perguntar sobre as cartas de João, porque elas são escritas anteriormente. E se elas têm essa ligação, ele está falando sobre o fim da esse fim das cartas, então, está mais ligado aos anos 70 do que Apocalipse. Vespasiano foi 69 a 79. Vespasiano. É porque foi ele que invadiu lá e totalmente acabou com Jerusalém. Não sei, Serginho, para dizer a verdade. Eu tenho a tendência de achar que João escreveu tudo depois da destruição de Jerusalém. É a minha tendência, mas eu não sei se tem nada que fala assim, tem que ser antes. Pode ser. Só queria saber se as cartas têm a ver com essa ligação.
Porque eu acho que João, ele já está falando que o povo é o templo de Deus, ele está tão preocupado em deixar isso claro, que faria sentido para mim as pessoas lerem e falarem, mas o templo foi destruído, e ele escrevendo e falando, foi destruído, mas Jesus falou que ele ia destruir aquele templo, e ele indicou que tem uma verdade muito mais profunda, que nós somos este próximo templo que seria construído, né? E isso não pode ser destruído. Ele vai crescer, inclusive. E foi assim que ela cresceu, através dessa perseguição. Enfim, mais alguma pergunta sobre data, autoria? Legal. Então, algo em breve, um contexto, queremos levar isso em mente, né? Uma perseguição que eles iriam sofrer logo, e como que esse livro, o que ele iria oferecer para um povo que iria enfrentar isso. Esses símbolos. Eu gostei desse comentário, porque ele fala aqui, Sérgio, em 1ª, 2ª e 3ª João, também foram escritas no ano 90 depois de Cristo, após o suicídio de Nero. Em 68 depois de Cristo, uma violenta luta de poder de causa a morte de 3 candidatos a governadores do período. Então, bate com o mesmo ano. Segundo o comentário dessa. Só saiba que está todo mundo adivinhando, só quero que você saiba isso. E conforme você lê mais o texto, você também pode adivinhar. Mas só saiba os fatores. Era só isso que eu queria que vocês soubessem. As outras perguntas que eu tinha sobre os primeiros versículos, a terceira pergunta eu escrevi, tem uma promessa de bênção, né? Prometida. Isso se aplica a nós? Versículo 3. Versículo... A tradução literal, ela se aplica a nós. Eu acho que de qualquer jeito se aplica a nós, porque tudo que está falando aqui é para você se manter firme, ser fiel até o fim e tudo mais o livro inteiro, né? Com certeza, se nós somos cristãos, se aplica a nós também. Sim, na verdade é por isso que a gente está lendo, porque tem algo para nós, né? Claro. Mas o que é importante é que isso aqui eles teriam se encontrado, eles teriam lido isso aqui e teriam se visto também. Para a gente tem uma bênção também. Eu digo isso porque muita gente lê esse livro pensando que isso aqui tem a ver com algo que a gente nem viu ainda, ou talvez nem veremos, né? Eu acho que os primeiros versículos já dá um contraste muito forte. Era uma coisa que ia acontecer breve com eles ali, era por causa de uma coisa que aconteceria breve, e tinha uma bênção para eles também, como também tem para nós. Mas nós vamos caminhar assim, primeiro o que teria a ver com eles, e aí nós queremos ver, em princípio, como nós podemos também, então, entrar nessa categoria. O que tem aqui que precisa ser guardado, né? Tem leis nesse livro? Tem mandamentos? Não tem mandamentos. Tem bastante símbolos. Então a gente vai ter que aprender a entender esses símbolos. Nós vamos ter que mergulhar. Eu penso que é tipo uma piscina funda. Se a gente quer brincar no lado fundo da piscina, a gente vai ter que aprender a ficar debaixo da água um pouco e ficar nadando, né? Tem essas duas coisas. Aí nós vamos poder nadar na parte mais funda. Senão a gente fica só no rasinho. A metáfora é difícil porque você tem que ir lá e ver quais são os sentidos possíveis com essas metáforas. Então às vezes ela é mais chata, é mais demorada, mas ela é bem legal. Segundo grupo de perguntas que eu teve sobre os versículos 9 a 20 do primeiro capítulo. 4 a 8. Desculpa. O segundo 4 a 8. Eu perguntei, né, se vocês viram como parece que a Trindade aqui refletida no início, né? A vocês, estou falando do versículo 4, né? João, as 7 igrejas, a vocês graça e paz da parte, primeiro, daquele que é, que era e que há de vir. Nós falamos sobre isso na última aula, né? Que isso é um nome de Jeová, de certa forma.
Então isso parece se referindo a Jeová, Deus Pai, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que são os 7 espíritos? Então fica meio estranho falar isso, né? Os 7 espíritos aqui. As 7 igrejas? Não, as 7 lâmpadas são as igrejas, né? E ele fala várias vezes esses 7 espíritos, né? Dos 7 cantos da terra. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço quando eu encontro uma coisa que eu estou em dúvida, eu falo, eu tenho uma dúvida, eu continuo. Eu não fico travado, né? Então, acho que uma coisa que ajuda é ver que ele está, pelo menos, graça e paz da parte. Isso aqui não é de uma pessoa, isso aqui geralmente é uma coisa divina, né? Da parte daquele que era, que é, etc. Nossa, então nós estamos falando de divindade. Aí quando eu vejo que o próximo é e também de Jesus Cristo, que é testemunho fiel e etc., que me parece que isso aqui é descrição Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. E sim, tem mais um lugar na Bíblia onde o Espírito Santo é se referido em 7, né? Os 7 Espíritos, em Zacarias. Então tem um pouco de uma base para falar que isso aqui provavelmente é o Espírito Santo. Por que ele fala 7? Não sei. Mas ele usa frequentemente os números 4, 7 e 12. Zacarias, você falou? Sim, eu posso te dar a referência específica um pouco mais no e-mail, mas eu não me lembro onde é que está agora na minha cabeça. Mas 7 geralmente é uma coisa completa, né? Por que ele escreveu para só 7 igrejas? Porque tinha mais que 7 igrejas lá? Tinha muito mais do que 7 igrejas na Ásia. Por que 7? Porque 7 vai representar o todo, né? São todos. Então 7 espíritos. A criação foi teoricamente 7 vasos, 7 dias. Não sabe esses 7, mas é 7 também. Pelo menos a Bíblia fala em 7. 7 o quê? A Criação. Assim, então nós temos que ficar em gêneros diferentes, né? Então, o gênero de Apocalipse é metáforas e símbolos. Então, outras partes da Bíblia que não são o gênero desse tipo, aí pode levar ao pé da letra. Mas aqui a gente vai ver que ele se encaixa em outro bloco, porque ele não tem como isso aqui ser 7 espíritos diferentes de Deus. Não existe isso. O Espírito Santo da graça, o Espírito Santo da misericórdia, o Espírito Santo da alegria, o Espírito Santo do amor. Não vai viajar, não vamos caminhar naquela direção. Simplesmente é um jeito de falar o Espírito Santo. Então já é uma dica do tipo de livro que nós estamos. Tia, mas lá no Apocalipse 4, 5, ele fala um pouquinho disso, né? Dá para imaginar que possa ser o Espírito Santo. Qual versículo? Apocalipse 4, 5. 4, 5. As 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Sim, os 7 espíritos aparecem. Vai aparecer aqui, vai aparecer mais em um outro lugar. Tem bastante 7 espíritos. Sim. Mas o que me parece aqui é que ele se refere ao Espírito Santo, à Trindade. O que era, é, há de vir, 7 espíritos e Jesus Cristo. Também eu acho que ele continua aqui, eu não sei se eu estou viajando, quando ele fala assim. Não, você está em Curitiba, na igreja. Vocês não estão Mas viajando. meus pensamentos, Ela está. os meus pensamentos, aqui, quer ver? No 4, 7, eu acho que ele fala assim: a testemunha leal, eu imagino que é o Espírito Santo, o primogênito dos mortos, Jesus, o soberano de todos os reis da terra, Deus. Eu também vi. É 4, 7? Não, 5. Ah, tá. É porque Ele repete as mesmas coisas de outra forma, né? Sim, bom, é que Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, eu acho que ele é a testemunha fiel, o jeito que a frase está construída O aqui. testemunho real, o Espírito Santo, na minha cabeça. O testemunho dos mortos. Mas é que gramaticalmente ele fala Jesus Cristo, quem é a testemunha fiel. Aí ela limita, né? Jesus Cristo é a testemunha fiel. E de 5 para frente, parece que é uma descrição de Jesus. Nós temos Deus Pai, Espírito Santo, aí Jesus, ele é a testemunha fiel, ele também é o primogênito entre os mortos. Ele está faltando aí, acho que a sua Bíblia dos caras foi rápida, mas
Aqui ele está falando que ele é Jesus ainda. O soberano dos reis da terra. Então, quando a gente lê um trecho deste, a partir do pensamento de que nós estamos nessa nova era, eu acho que isso faz muito sentido. A era da ressurreição dos mortos. E Jesus é o primeiro. Ele não foi o primeiro cronológico, porque teve pessoas que morreram antes e voltaram a ser vivos, né? Lázaro foi antes de Jesus, estava morto e ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Por quê? Porque ele não voltou para a vida que ele tinha antes. Não foi uma ressurreição para um corpo nosso, que envelhece. A ressurreição dele foi para o corpo de ressurreição. Ninguém entrou nessa fase antes. Pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus. Ele não é o primeiro a ser ressurreto, mas ele é o primeiro de sair debaixo da morte, de um corpo completo e perfeito, ao qual nós vamos ter também na nossa ressurreição. Então, nesse sentido, ele é o primogênito dos mortos. Isaías 11:2. Lê aí pra gente, Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Sim. Ele fala sobre os 7 Espíritos. Eu não sei se tem 7 ali, mas elas são... Delitar-se-á do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sim, uma descrição de Jesus, né? Ele tem os 7 Espíritos. Eu não sei se tem 7 ali, mas a ideia naquele trecho não são que são espíritos diferentes. É o mesmo espírito, né? Então, uma lista, geralmente, a gente fala isso de aposição. Que nós temos espírito de sabedoria, e de não sei o que, e de... Essas coisas se referem à mesma coisa, ao mesmo espírito. Não que tem espíritos diferentes de Deus, né, seres diferentes, mas ela é um jeito poético de falar, o Isaías capítulo 11. Qualidades da mesma pessoa. Qualidades da mesma pessoa. Por exemplo, se eu falar, Dimas é um lobo, Dimas é um rato, Dimas é maravilhoso. Eu não estou falando de Dimas diferentes. Eu estou falando da mesma pessoa. Eu estou usando coisas diferentes para descrever a mesma pessoa. E é a mesma coisa nesse caso. O espírito de sabedoria, o espírito de justiça é o mesmo espírito. Especialmente porque não tem parada entre as duas frases no texto. Então ele segue ele está descrevendo a mesma coisa. Não uma lista de espíritos diferentes. Então, o capítulo 4 a 8 é a introdução meio que divina de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E o que eu estou com interesse é no versículo 7. Eis que vem, breve sobre as nuvens. Estamos num bloco de versículos que eles estão introduzindo algumas pessoas. O Espírito Santo, nessa carta, vai ser os 7 Espíritos. Jeová vai ser assim. E Jesus vai ser a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra, atualmente. Não aquele que será um dia, mas aquele que é o soberano de todos os reis. Aí o que segue no versículo 5, o que é isso aí que a gente vê no versículo 7? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Como que isso acrescenta a descrição dessas pessoas que a gente encontrou? Esse vem aqui, aquele vai, que você falou da última vez. A palavra vem é vem mesmo ou vai? Vai. Ou vai vem pro céu. Vem pra terra ou vai pro céu? Chegou, tá Se saindo. bem que a gente não esquece as coisas aqui. Ele chegou ou tá saindo? Fica ligadão. Então, olhamos o capítulo 7 inteiro, né? Veja ele por inteiro. Muito bem. Capítulo 7 também é legal, mas não é de agora, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Isso é julgamento. Bom, seja o que for, o que eu quero que a gente veja é que ele está continuando a introdução de quem é Jesus e quem é
esse Deus triuno ali, ele faz parte. Ele está numa introdução ainda. Ele não está falando em algo que vai acontecer um dia, ele continua a descrição dessas pessoas. Só que o que é estranho é que ele é um conjunto de 2 versículos do Velho Testamento. Ele não é um só. Isso aqui não vem de um lugar na Bíblia. Ele é um conjunto de Daniel e de Zacarias. E a gente vai entender essa passagem quando nós entendemos as 2 do Velho Testamento. Eu estou passando tempo a gente olhando esse trecho, porque é assim que nós vamos ter que fazer quando a gente encontra o Velho Testamento aqui em Apocalipse. A gente vai ter que ir lá ver da onde que veio esses versículos, para ter uma noção do que ele quer dizer com isso. Só que já nós vimos que Daniel 7, a chegada do Filho do Homem nos céus, se refere à ressurreição de Jesus, a chegada dele no céu. Então isso já está claro. A gente quer entender o que ele está fazendo aqui nesse versículo. O que João quer dizer com Jesus, que é isso, isso e isso, e também ele é isso aqui. Graça e paz da parte de Jesus. Eis que vem ele nas nuvens. Todos os verão que os traspassaram, ou todos os viram que traspassaram. Traspassaram o que é? Quem matou, Aquele conto matou, né? Só isso. Então, no livro de João, esse versículo é citado quando Jesus foi morto. E quando ele foi traspassado, esse versículo se cumpriu. Então são coisas que se referem ao passado, se refere a Jesus, é uma descrição dele, identificando quem ele é, né? Mas como que esses versículos identificam Jesus para nós? O que eles nos oferecem? O que eles nos falam sobre a pessoa de Jesus? Afinal, Apocalipse é sobre Jesus. O que isso nos ensina sobre ele? A dica não é que ele virá nas nuvens e que ele foi apenas transpassado. Tem algo mais aqui. Nós vamos ver isso nos versículos. Eu tenho os 2 aqui, né? Na verdade, os 3. Coloquei aqui em cima para você ver. Daniel 7, Zacarias 12 e Apocalipse 1, 7. Deixa eu só sublinhar a parte que a gente vê usado em Apocalipse. Vindo nas nuvens do céu. Aqui não está diretamente ligado ao fato de reconhecimento de que ele é Deus, porque a continuidade do capítulo vai apontar para o Cordeiro que está sentado no trono. Sim, vai nos ensinar algo sobre ele. Mas a primeira coisa que a gente observa é que em Apocalipse é um trecho. Ele não fala assim, esse é Jesus, aquele que Daniel diz que vem nas nuvens e aquele que Zacarias também disse que seria traspassado. Ele não fala isso, ele simplesmente pega os 2 e faz um sanduíche. Pega isso aqui, legal, gosto de comer essas 2 coisas juntas. Então, elas não estão... O texto de Daniel, o texto de Zacarias, são 2 textos diferentes, né? Você vê que João pegou os 2 e fez assim. Eu vou casar esses 2 textos. Nós queremos entender primeiro os 2 individualmente e depois os 2 juntos. Mas isso aqui... Daniel aqui tem uma interpretação ali que ele se aproximou do ancião. O ancião é Deus. Sim, nós queremos... O que está acontecendo em Daniel 7? É uma visão que Daniel está tendo do final do reino dos animais, que representa os pagãos. E o Filho do Homem representa o reinado do povo de Deus, os homens, né? Um ser humano. Então, o que Daniel vê é a chegada dessa pessoa ao lugar de autoridade perante Deus, e ele recebe autoridade. É uma expressão, né? Chegando nas nuvens. E Jesus disse para os caras lá: vocês vão ver isso. Vocês vão me ver subindo nas nuvens. Ou seja, vocês vão ver que eu realmente sou o Filho de Deus. Você vai ver claramente isso quando as minhas palavras fossem cumpridas. A destruição desse lugar. Ele é essa pessoa, né? O início do reino de Deus. Só que esse texto de Zacarias é um pouco diferente. Não tem alguém subindo nas nuvens, ninguém chegando lá. Ele se refere a um outro momento. Olha o versículo aqui inteiro que eu coloquei. Derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça, de ação de graças e de súplicas.
né? Vai ser em conjunto com a chegada do Espírito Santo, quando Deus derrama ele. Já é um tema também que faz parte da nova era, vimos isso. E durante essa época, olharão para mim. Quem que está falando nesse trecho? Jesus, né? Zacarias, Velho Testamento, Jesus não era em jogo ainda. É Jeová falando: eu vou derramar o Espírito sobre vocês. E quando eu derramar meu Espírito sobre meu povo, aí eles vão reconhecer o erro deles. Eles vão olhar para mim, nossa, digitei errado aqui, né? Eles vão olhar para mim e se arrepender. E essa expressão, aqueles que eles traspassaram, essa rejeição de Deus. Eles me rejeitaram. Mas quando eu derramar meu Espírito, aí eles vão reconhecer o grande erro deles. E eles voltarão para mim. Vão se arrepender, eles vão chorar pelo que eles têm feito. Então, o texto de Zacarias fala de um arrependimento. Fala de Deus ser reconhecido. E que João disse que isso foi realizado na pessoa de Jesus, que é Deus. Quando ele literalmente foi traspassado, foi um momento onde as pessoas receberam perdão de pecados. Foi o início de Deus derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Ele junta essas duas coisas: o início da nova era, do reino do povo de Deus, como também a época que Deus ia derramar o seu Espírito, era de perdão. É exatamente isso que marca a era messiânica: é perdão de pecados, é o final do exílio, é a chegada da presença de Deus. Então esse trecho ele fala muito com menos. Jesus, aquele que agora é o soberano sobre as reis da terra, aquele que recebeu a autoridade da parte de Deus de reinar sobre todas as nações pagãs, aquele que também, através de quem nós recebemos perdão dos nossos pecados, através de quem Deus derrama o seu Espírito, para que nós podemos o agradecer pelo que Ele tem feito por nós. Então, a descrição dessa pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Ele é quem reina sobre todas as nações. Ele também é a pessoa que governa sobre todas as nações atualmente. E Ele é a pessoa através de quem Deus nos dá perdão. Deus derrama o seu Espírito sobre nós. E olha o que mais que Apocalipse fala. Olha a diferença aqui em Apocalipse, dessa frase aqui. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Não vai ser só limitado a um grupo pequeno, né, isolado. Isso aqui é como Deus vai salvar todo mundo. Todos os povos vão reconhecer Deus através de Jesus. A gente vem ao Deus vivo através da pessoa de Jesus. Está muito claro isso aqui. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Essa citação ela faz muito com bem pouquinho. Ela junta duas coisas distintas e através de Jesus faz um sanduíche. Essas expectativas que tínhamos no Antigo Testamento, elas são unidas na pessoa de Jesus. É por isso que ele consegue falar e fazer isso. E no livro de João, a gente viu um pouco no Evangelho, né? Ele é visto, ele é reconhecido. O momento do Filho do Homem no livro de João é quando? Não é no futuro, quando ele volta, mas é na sua crucificação que Deus é visto completamente. A pessoa dele, tudo quem ele é visto na cruz, que vai ter o julgamento, né? E sim, Deus vai ser reconhecido, mas a pessoa de quem Deus é, tudo que ele é na cruz que é visto. O perdão e a justiça. Misericórdia, amor, compaixão, paciência. Isso é tudo visto na cruz. O julgamento final vai ser um lado, né, da justiça de Deus sendo colocada e imposta finalmente. Mas tudo quem Deus é, ver Deus e se lamentar, isso acontece na cruz, na pessoa de Jesus, no Deus crucificado. Então, de acordo com João, é dessa perspectiva. Esse trecho se refere à crucificação de Jesus, o dia que todo mundo vai reconhecer quem Deus é este momento. É durante essa época que Jesus está erguido para ser visto por todos, para encontrar perdão e graça. Isso não vai ter na eternidade. Ele não vai estar erguido como o cordeiro morto para as pessoas encontrar perdão. É agora essa época.
né? Mas ele pode ser também, esse Apocalipse que a gente leu, pode ser o cumprimento do Atos do 11, que fala que do mesmo modo como o bicho subir, ele virá e todo mundo virá. Eu não acho que ele diz todo olho verá naquele trecho de Atos. Só fala que ele voltará. Ele fala, o anjo fala, a volta dele vai ser semelhante a essa saída aqui, né? Ele vai voltar fisicamente para cá. Ele foi nas nuvens, então ele voltará nas nuvens. Sim. Então vai ter uma hora que o vencerá vem mesmo, né? Sim, mas esse é outra situação. Não é o caso de Daniel. Sim, mas pode ser o caso de Apocalipse 1:7 ou não? Não, eu acho que isso aqui é muito claro que é Daniel, né? Que Daniel quer identificar quem que é essa pessoa de Jesus. Ele é a pessoa que subiu nas nuvens e a pessoa que foi traspassada para que todos podiam encontrar graça e misericórdia. E ele é Deus. Porque a pessoa que é traspassada em Zacarias é Jeová, não é um Messias, não é um rei. Beleza. Vamos encerrar o último bloco de versículos? Caramba! Beleza para você. Vamos colocar isso no livro das dúvidas. 9 a 20. Eu fiz algumas perguntas. Uma descrição de Jesus, do 9 a 20. E eu fiz a seguinte pergunta. Perceba nos versículos 9 a 20 a descrição sobre Jesus. É literal essa descrição? Não é nada literal. Oi? Não. Alguém como? Não é. Então, 9, por exemplo, né, os versículos... Vamos começar no 13, Ele viu candelabros, e aí entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Mesma frase de Daniel 7. A minha Bíblia está assim, né? É uma dica que ele está falando, estou usando o mesmo termo, aquele que veio nas nuvens, subiu. Porque aonde que isso está acontecendo? É lá no céu, né? Aquele filho do homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Minha pergunta é para a gente entender isso aqui, que ele literalmente está com um cinturão de ouro? Não, ele viu isso, né? E tudo que ele fala é semelhante a... Então não era exatamente aquilo, era o jeito que ele tinha de explicar. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã. Você está certa, o objetivo dessa descrição não é de nos falar como reconhecer Jesus quando chegamos no céu. É aquele cara com bastante cabelo branco e com cinturão de ouro. Agora eu vou saber quem que ele é, né? Vai ter um monte de gente lá. Eu estou no cabeceiro. Imitadores de Cristo. Imitador de Cristo. Sei de imitadores de Cristo. Então, o que eu quero é que você, quando a gente lê isso aqui, o objetivo não é... João está apenas falando o que ele viu, sem nenhuma outra intenção. Não é isso. Ele quer nos falar algo sobre Jesus com essa descrição, com esse símbolo. Tem algum significado. Por exemplo, o fato que ele está lá, ele está vestido como um sacerdote, né? No meio dos candelabros. Os candelabros representam as igrejas. Já de princípio geral, Jesus é a pessoa que está tomando conta das igrejas. Apesar de nós não vermos ele aqui, ele é de fato aquele que está mantendo a igreja nessa visão. Ele está lá cuidando, ele está limpando, está colocando óleo nas lâmpadas, nos candelabros, Então ela representa quem é que cuida da igreja, quem é que tem autoridade de limpar, de tirar ela de um certo lugar e colocar ela em outro lugar. Quem é aquele que está vigiando as igrejas? A gente não vê Jesus andando com o cabelo branco e o cinturão de ouro aqui todo domingo. Mas esse versículo diz que ele está aqui no meio das igrejas, sempre cuidando dela. Ele está aqui, a gente não vê ele. Mas a função, no geral, desse trecho, de falar que ele está no meio delas. Nos próximos capítulos, ele vai falar para elas, porque ele conhece elas intimamente. As obras e as vidas de todo mundo. Ele continua no nosso meio, apesar de a gente não ver ele. Então ela tem uma função que não é literal, esse trecho.
Jesus não está literalmente andando com um cinturão de ouro. Pode ser que sim, mas esse não é o objetivo aqui. Como é que Jesus se veste no céu? Não é isso. E não tem apenas 7 lâmpadas lá que ele fica cuidando, é todas as igrejas, né? É representativo. Continuando, tão brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo. Por que isso? Nossa, que pesadelo, né? Uma pessoa com olhos de fogo olhando para você. Talvez seja até super-homem, né? Que ele sai aquela coisa dos olhos dele. Mas o que seria a relevância de Jesus ter olhos de fogo? Cabelo branco. Cabelo branco na Bíblia tem a ver com autoridade. Sim, sabedoria. tem. Aí você está falando isso porque você está com cabelo branco. Entendi. Beneficia o cara que está falando. Só estou falando que a Bíblia fala sobre isso. Pode ser santidade também, né? Eu te dei uma sugestão de ler Daniel, né? Capítulo 10. Então, pode abrir lá para Daniel, mas primeiro vamos terminar a descrição de Jesus aqui. Versículo 15. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas, tipo uma cachoeira. Pensa assim, não é assim de um mar silencioso, bastante água, não tem barulho, só tem animal assim na água, não é isso? É tipo uma cachoeira, água caindo. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. João, vai tomar banho. Como é que a cara era de sol e você conseguia enxergar a roupa dele? Nada a ver, né? Se for literalmente a cara dele que nem o sol, você não vai conseguir ver nada se for literalmente, né? Era brilhante. Mas mais do que isso, é que ela é idêntica a uma descrição em Daniel 10. Eu não tenho o trecho aqui, então você vai ter que... Daniel 10:6. Daniel, vamos no 10 inteiro. Sabe quando você conhece alguém pela primeira vez, mas ela fala de um jeito que te relembra de um amigo? Sabe, às vezes é um movimento de cabeça, é um jeito de falar, é uma expressão, é o olhar, sei lá, o nariz, a boca, é alguma coisa que é muito parecido, que te relembra de um amigo. Eu tenho um amigo, eu tenho muito tempo de história nos Estados Unidos, e muitas vezes eu conheço alguém aqui e me lembra o jeito, a personalidade, a risada. Nossa, você me lembra de uma pessoa. Não sei se você já viveu isso ou se você já foi aquela pessoa. Algumas vezes as pessoas me falam isso. Cara, você é que nem fulano tal que eu conheço. Me relembra muito. Muito que a gente vai ver em Apocalipse é como se fosse isso. Nossa, isso aqui parece igual... Eu já vi isso aqui em algum lugar. É porque tudo que a gente vê em Apocalipse é coisa de outro lugar. Não tem nada de novidade aqui. Quase tudo aqui é... Nossa, isso aqui é que nem... Sabe? Que nem Daniel, que nem Ezequiel, que nem Isaías. São coisas assim. E esse trecho é quase igual. Só que a diferença é que Jesus agora é uma pessoa que nos outros trechos era apenas Deus. Então Daniel 10. Daniel 10, vamos começar no versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro. Olha lá, um cara vestido novamente daquele jeito com cinto de ouro. Isso aqui vem muito antes de João. Você vai ver. A tradução aqui está anjo. Variando o sentido. Aonde que tem anjo? Em vez de nome, Isso, infelizmente, eles foram além. Joga fora a Bíblia, sua Bíblia. Mas vamos continuar lendo aqui. Eu vi uma pessoa vestido de linho e com um cinto de ouro. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, era muito brilhante. Os olhos como tochas acesas. Opa, bem parecido. Os braços e pernas como reflexo de bronze polido, que nem o Dimas Samuel, quer dizer, Jesus em
João capítulo 1. A sua voz era como um som de uma multidão, né? Um barulho enorme, que nem águas numa cachoeira. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas ficaram espantados. Deixa eu só fazer um negócio. Versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Aí eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, o rosto em terra e perdi o sentido. Se você ler um pouquinho mais para frente Apocalipse, é exatamente isso que acontece com João. Depois que ele vê Jesus lá, os olhos de fogo, a cara de sol, ele fica sem força e cai, igual a Daniel. Em seguida, versículo 10, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E aí tem essa pessoa, né? Seja quem for, um anjo, um homem, uma visão que ele teve, é alguém que vai comunicar um pouco de Deus, algo. Então a gente pensa assim, nossa, então essa pessoa que João está vendo em Apocalipse, que a gente já sabe que é Jesus, ele vai transmitir uma mensagem importante para nós. Uma pessoa que tem autoridade para falar diretamente de Deus Pai. Vai, William. Uma vez um grupo de pessoas estava comentando sobre essa visão de Daniel e surgiu uma dúvida com relação à visão. E eu queria saber a sua opinião com relação ao versículo 3. Tá. Ele tem na verdade, 2 e 3, ele diz o que aconteceu e o que ele fez, e logo depois disso ele teve a visão. O que estava no chefe nesse debate era o que aconteceria se você ficasse sem se alimentar durante 3 semanas. Uhum. Tipo, questionando se ele estava lúcido. Sim, exatamente. A lucidez da pessoa, já que você está 3 semanas sem se alimentar direito. Mas eu só queria saber qual é a sua opinião com relação a esse. Tenta seguir a minha lógica, que eu vou responder o que eu acho. Que nem aquela metáfora, Dimas é um lobo, e para compreender ela, a gente precisa ver o que está em volta dela, né? Tipo, uma frase que nem essa, se a gente olhar e a gente imediatamente pensar no nosso contexto, se eu ficar sem comida, o que acontece comigo, aí complica demais essa situação, né? Mas se a gente olhar o contexto de Daniel, a vida que ele vivia, as coisas que ele viveu, como ele viveu, milagres, o tipo de ele ser sustentado fisicamente, no início do livro, eu não vou comer essa comida maravilhosa, eu só vou comer os vegetais aqui. E Deus milagrosamente fortalece o corpo dele. Ele fica mais forte do que as pessoas comendo nutrição bem mais potente, né? Então acho que tem um contexto no livro onde as coisas não são normais. Então para um profeta desse tipo, fazer um jejum absurdo, forte, eu acho que tem uma possibilidade dentro dessa história de que as regras serão um pouquinho diferentes, né? Como Deus falava com ele era diferente. Ele sabia como que ele podia chamar a atenção de Deus. Os profetas também faziam coisas absurdas, às vezes. Digamos, Jesus ficou 40 dias sem comer nada. Claro que ele viu Satanás. Não é isso, né? É diferente. O contexto de cada um é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que levar em consideração a vida de Daniel. E como é que ele foi o cara que caiu num negócio de couve de leões e nada aconteceu com ele. Cova? Eu falei couve? Um monte de couve. Então, sabe, tem um pouquinho desse lance. Assim, a gente lê isso e pensa, se a comida fosse o que teve efeito na visão do capítulo, versículos 4 em adiante, eu acho que o texto nos diria, né, que ele estava delírio por causa da comida, aí vinha um negócio. Mas o texto quer dizer que essa descrição da comida tem a ver com a busca dele desesperada de querer saber de Deus. Quando ele também ora no capítulo, se eu não me engano, 8 e 9, no início do 9, ele também busca Deus e fica, Deus, eu preciso saber, eu não vou parar de te pedir até você me responder, porque esse era o jeito que Deus respondia na época.
E aí Deus manda um anjo, Gabriel, para ir falar com ele, né? Então eu acho que tem um contexto em Daniel onde isso não seria, eu acho, problemático a gente falar que a visão foi causada pela falta de nutrição física, porque Deus já se demonstrou capaz de suprir isso. Mas não é recomendável hoje, se a gente quer ter uma visão de Deus, fazer a mesma coisa. Que você vai ver. Ele não estava em jejum completo. Não estava, mas só para responder a pergunta, né? Ele era vegano. E outra coisa também é que, na verdade, o que a gente está fazendo agora, essa preparação, quer dizer, a Bíblia está apresentando o mesmo contexto. Então, existe uma confirmação dos fatos. Sabe? Sim. Em épocas diferentes, com pessoas diferentes. O contraste que eu queria fazer em Daniel e Apocalipse é você ver que Jesus é descrito bem semelhante como essa pessoa, ou anjo, né? E não é que as duas são a mesma pessoa, é simplesmente um jeito de descrever uma pessoa que vai dar uma mensagem com autoridade que vem de Deus. Então não é que essa pessoa tem olhos de ouro, olhos de fogo, e não é que Jesus tem olhos de fogo, é de falar que o que ele vai falar, ele vem com autoridade, ele enxerga as coisas, nada se esconde de um olhar de fogo, porque ele ilumina tudo, né? Essa é a ideia. Então no livro, nas cartas, que eu queria que você visse, é que a gente tem essa visão de Jesus no primeiro capítulo, e aí nós temos nos capítulos 2 a 3 as cartas, né? E você vê que a pessoa que está falando nas cartas é a pessoa desses versículos 9 a 20, é a pessoa que fala com o pessoal com olhos de fogo, nada escapa ao meu olhar, é a pessoa que fala com a autoridade de Deus, ele tem um cinturão lá, que foi dado a ele, a autoridade, né? Eu sou essa pessoa que fala aqui. A pessoa que veio falar com Daniel é uma pessoa com autoridade de falar. Ele não estava trazendo uma fofoca celestial para Daniel. Daniel, eu ouvi lá em cima que Deus vai querer fazer assim com você, sabe? Não era assim. Ele veio com toda a autoridade de Deus de falar com Daniel. Então é isso que nós estamos vendo no livro de Apocalipse. Essa linguagem que tem precedência em outros lugares na Bíblia. Esse foi um dos meus objetivos de a gente fazer essa comparação. E isso que é difícil, que vai ter muita coisa assim, que a gente só lê uma vez sozinho, a gente pensa, nossa, Jesus tem uma língua bem afiada, né? Porque é tipo uma espada que sai, que fica aqui assim. Não é esse o objetivo dessa descrição. A gente fala da autoridade, do poder dele, como ele vê, enxerga, e as palavras dele serão realizadas. Esse faz parte do objetivo de tudo isso. E que as partes do livro, elas são interligadas, os capítulos. Então, o jeito que Jesus é descrito no capítulo 1, ele vai se revelar em outras partes do livro, essa mesma pessoa, né? Então, a gente leva em mente tudo que a gente lê para os outros blocos de capítulos. Mas também, essa parte aqui, que nós estamos a ver de Daniel e Apocalipse, eu acho que é isso mesmo que nós estamos a ver no verso 8, que era antes, e será. E mesmo Jesus. Por isso nós vivemos no Antigo Testamento e aparece no Novo Testamento. E não só a qualquer um, tem que ser aquelas pessoas escolhidas de Deus. E Daniel era um homem de Deus. Não era só qualquer judeu, não, mas homens de Deus. E essas pessoas, até hoje, Deus se revela. É o mesmo. É o Deus revelador, né? Ele continua, se revelou aqui no texto e continua também se revelando, não é limitado. Tá certo. Só voltando, os cabelos brancos, você acha que representam o quê? E representam, eu acho que o Serginho estava certo, porque em Daniel, o ancião com cabelo branco é Jeová, né? Ele representa autoridade, eternidade. Jesus é tudo misturado, né, nessa visão, ele tem todas essas qualidades. E o cinturão é um sinal de autoridade? Ele é sacerdócio, ele tem autoridade de estar lá, ele não é um... Campeão do MMA. Exatamente, campeão do MMA. E deixa eu dar mais uma coisa aqui para a gente encerrar. A gente leu essas descrições do capítulo 1, estou te falando que elas são carregadas para as cartas, né, das igrejas. E quando a gente vai ler para frente o livro de Apocalipse, indo para os capítulos,
tem um detalhezinho aqui que é muito relevante a como a gente vai ler. Porque a tendência de ver, capítulo 2 é seguido por 3, então o que vem no 3 vem depois do 2. Não vai ser o caso em Apocalipse. Os capítulos não são sequência, assim, o que vem nos próximos capítulos vem depois dos que vem antes, assim, o conteúdo. Não vai funcionar assim. Coisa que a gente vê, tipo, nos capítulos 4 e 5, elas não vêm depois das cartas, no sentido, temos escrito para as igrejas, e aí agora o que vai acontecer depois? Não é uma lista de coisas que vão, uma lista de eventos no futuro que vai acontecer. Essa descrição no 4 e 5, que a gente vai ver no trono, ela é algo que tecnicamente já aconteceu no passado. O Deus que está falando, o Jesus no capítulo 1, que manda as cartas para as igrejas, é o mesmo Deus do capítulo 4 e 5. Jesus, né, o Cordeiro. Os eventos que a gente vai ver para frente, elas não são coisas que acontecem em sequência. Isso talvez seja uma coisa que a gente teria que desenvolver um pouco. Então, a visão que Daniel tem em 4 e 5, ela não é, depois de tudo isso, aí vai acontecer isso. Não é essa a lógica deste livro. É apenas uma outra visão. E a visão não é uma sequência. Isso acontece, por exemplo, em Daniel 7 e 8, tem duas visões. Mas o que acontece no 8 não é uma coisa que acontece depois do 7, em termos do que a visão se refere. As duas coisas estão se referindo à mesma coisa. As duas visões. Fica um pouco confuso isso, né? Então tem várias visões diferentes em Apocalipse. E elas não são sequência. Jesus se revela no capítulo 1, e aí ele fala nas cartas, aí ele aparece de novo no capítulo 4 e 5, mas é simplesmente outra visão, mas é da mesma pessoa. Não de um momento mais para frente. Acho que a gente vê isso mais conforme a gente chega lá, mas só uma pequena dica conforme você for lendo os capítulos, né? Se você sentar, eu vou querer ler tudo. Leia tudo com isso em mente. Vai ser várias visões diferentes e elas não são sequências. As visões diferentes. Mas a gente pensa que é, né? Não, a tendência vai ser de fazer isso. Capítulo 12, por exemplo, no livro de Apocalipse, ela não se refere a coisas que acontecem depois dos capítulos 10 e 11. Ela se refere a algo que aconteceu lá no passado. Então as visões são independentes. Cada visão tem a sua função. E ela não é de ser uma sequência. Beleza? Gente, muita coisa hoje, muito tempo. Foi maravilhoso. Vocês são maravilhosos também. A leitura vai ser a mesma dessa próxima semana. As 7 cartas. Continua a mesma leitura. Vamos ficar nos primeiros 3 capítulos. Eu prometo que a gente não fica tanto tempo aqui a próxima vez. Estamos fazendo questões preliminares. Até surgiu uma pergunta. Isso. Gente, eu vou orar para a gente encerrar oficialmente, tá? Não pode ir embora sem orar. Senhor Deus, obrigado pelas palavras de Apocalipse. Sejam elas difíceis para nós, a gente ainda agradece pelo o desafio de tentar compreender melhor, de ler ela. Nos ajude nesse processo, ajude a gente a lembrar do que a gente está lendo, de tudo que a gente vai ouvindo também, e que esse lugar seja um lugar onde nós podemos perguntar, duvidar, pensar, refletir, mastigar sobre essas coisas, e que nós não perdemos o centro delas, que é o que ela nos ensina sobre o teu Filho, o que ele fez por nós, o que ele está fazendo por nós. E assim oramos. Amém.